Vocês não entenderam não, né? O profética Zencabrobó. Para quem não sabe, o Gotas é um movimento de ativação profética. É uma bênção. Você consegue imaginar se nós estamos vivendo tudo o que estamos vivendo até aqui, uma Shekinah de Deus sobre esse lugar, antes desse evento, imagine depois disso. Minha expectativa está no teto. Hoje, temos como tema da mensagem, não olhe para trás. E eu quero com vocês. Sem mover o seu corpo, você vai olhar. Você conseguir. Para cá, virando o máximo que você conseguir. Sem virar o corpo. Agora, você vai virar o máximo mesmo, até sentir doer. Pronto. Eu quero fazer uma pergunta básica. Mesmo fazendo o máximo do seu movimento para um lado e para o outro, você conseguiu ver quem está atrás de você? Não. Por quê? Para olhar para trás. Simples. Não fomos projetados para olhar para trás. O Senhor que fez o nosso corpo não tem especialização em medicina nem nada, mas com o básico da ciência, daquela que a gente estuda no ensino fundamental e médio, nós sabemos que o nosso corpo é complexo, sim ou não? E dentro de toda a complexidade do nosso corpo, será que Deus esqueceu de botar um olho atrás ou do pescoço rotacionar tudo? Não acredito. Não acredito. Eu acredito que Ele intencionalmente nos projetou. Não importa. Não estou falando do irmão que está atrás de você. Estou falando que não fomos criados para isso. Eu não dirijo para a segurança de vocês. Mas um carro, temos aqui o painel, o para-brisa, que mostra todo o caminho para o retrovisor. Para você, motorista, não olhe para trás. O carro, ele nos leva a vários lugares. Eu sabia que se o motorista tivesse que olhar para trás, ele poderia causar acidentes. E por isso ele desenvolveu essa tecnologia. Deus não nos projetou para olhar para trás e os componentes que você dirige te faz. É assim que nós vamos introduzir a mensagem de hoje. Ela se passa no livro de Gênesis, no capítulo 19, do 1 ao 29. E eu vou convidar você a sua Bíblia, deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos desenvolver esse tema dentro desse texto. Não vou ler todo o texto, mas recomendo que você leia para que você saiba, leia em casa, para que você confirme.
porque isso é importante. As pessoas que estão em seitas, elas não sabem o que pregam. Confiram. Gênesis 19, do 1 ao 29, a destruição de Sodoma e Gomorra. E o que foi esse fato? Ló, quando Abraão recebeu uma ordem do Senhor para sair do foi com Abraão. E Ló era sobrinho de Abraão, certo? Chegou um momento em que eles ficaram tão prósperos, que eles tiveram que se separar, porque o lugar onde eles moravam não dava para alimentar a criação dos dois, de Ló e Abraão deu a ele o direito de escolher para onde ele iria. E ele escolheu a área próximo a Sodoma e Gomorra, convidativas, eram verdejantes, era um bom lugar para criar suas ovelhinhas. E ele foi para ali. Quando ele foi, o texto nos diz que, não esse texto, estava próximo. Só que quando chegamos nesse episódio em que Sodoma e Gomorra serão destruídas, ele estava lá dentro. Ele já morava dentro da cidade. E certamente ele era uma pessoa próspera. Dito que ele envia anjos para destruir a cidade. Era um ambiente de pessoas importantes, tipo a plenária da Câmara de Vereadores, tipo isso. E aí, Ló era uma pessoa próspera, tinha uma esposa e 2 filhas. Chegaram naquela cidade e ele convidou para que eles pousassem, dormissem lá na casa dele, porque é uma cultura. A receptividade, o acolhimento, a hospedagem é uma cultura. Aqueles homens, porque eles queriam sexo, o nível de depravação daquele lugar. E aí Ló ficou tão desesperado, e dentro do contexto, como eu disse, da cultura, ele era responsável por aqueles convidados, que ele diz: eu vou mandar as minhas 2 filhas, eu tenho 2 filhas virgens. Eu vou mandar elas para que vocês façam com ela o que vocês quiserem. Mas deixe meus convidados. E sabe o que eles disseram? Você chegou aqui, tipo se eles dissessem, chegou aqui agora e quer sentar na janela. Eles disseram: você chegou aqui como um estrangeiro e agora quer ser juiz entre nós? Mande eles para fora, que nós vamos fazer com você pior do que vamos fazer com ele. Para vocês verem o nível do lugar, das pessoas do lugar. E ali os anjos cegaram eles, puxaram Ló de volta para dentro. Antes que amanhecesse, né, ele deu a ordem para que Ló e a sua esposa e as suas 2 filhas partissem daquele lugar. Ló ainda tentou convencer os futuros genros, que eram
os futuros esposos, mas eles não deram credibilidade. Então o anjo disse: vão, corram, não olhem para trás, que quando vocês partirem e chegarem no lugar seguro, porque Ló pediu que permitissem que eles ficassem numa cidade próxima, chamada Zoar. E aí os anjos disseram: beleza, vamos deixar você ficar nessa cidade que você está pedindo. Agora você vá ligeiro, não olhe para trás, que nós só vamos destruir a cidade quando vocês chegarem lá. Pronto, esse é o contexto. E aí, o que é que acontece? Que as músicas infantis nos ensinam, né? A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Essa é a mensagem, né? Esse é o texto. E aí, eu quero perguntar para você hoje: para onde você está olhando? Onde você está fixando os seus olhos hoje? E aí você pode dizer: está tudo ok. Eu estou com meus olhos fixos no meu futuro, nas bênçãos de Deus, nas promessas de Deus. Porque às vezes a gente acha que precisa ser uma coisa muito, muito grande para significar que a gente está olhando para trás. E às vezes não. Nós estamos olhando para trás em coisas simples, coisas básicas até do nosso dia a dia. Por exemplo, tá lá, o marido fez uma raivinha, aí você pensa: devia ter casado com fulaninho, mamãe gostava tanto dele. Aí o homem pensa: homem, para que eu casei com essa mulher? Devia ter casado com não sei quem. Duvidável estar passando essa raiva agora. Eu não devia ter inventado de abrir minha empresa. Devia ter ficado lá como CLT. Aí eu não tinha a dor de cabeça que eu tenho hoje com o meu próprio negócio. Eu não devia ter tido filhos. Se eu não tivesse filho, agora eu estava viajando. Agora eu tinha dinheiro na minha conta. Agora isso, agora aquilo. Muitas vezes a gente está olhando para trás nas pequenas coisas, deixando de desfrutar daquilo que Deus nos concedeu como bênçãos hoje, porque os nossos olhos frequentemente olham para as outras possibilidades, as possibilidades passadas. Tudo que o Senhor nos dá é uma dádiva, e é por isso que o agora se chama presente. Essa é uma frase tão batida, mas que a gente deixa de dar a devida importância para o significado. E aí, muitas pessoas estão presas a passado porque foi bom, porque foi hipotético. E o que é hipotético, você tem liberdade de produzir o que você quiser. E às vezes, tem pessoas que estão presas no passado porque foi ruim. Elas estão presas a um trauma. Elas estão presas a um abuso, elas estão presas a uma falência, elas estão presas a algo ruim que aconteceu, que elas não se permitem ser libertas, que elas não permitem ser curadas. E hoje eu convido você a olhar para dentro e analisar verdadeiramente se você não está em algum aspecto da sua vida, em alguma área da sua vida, olhando para trás. Muitas vezes, a gente está olhando para trás até para o que foi bom, até para o que foi bênção do Senhor. Como, por exemplo, quando a gente, sempre que vai falar de experiências espirituais, a gente só tem aquele cardápio de quando se converteu. Aquele cardápio de experiências de 1998. O Senhor está fazendo coisas hoje. O Senhor está fazendo coisas agora.
Porque você fica preso no que você viveu, em vez de experimentar o novo de Deus, o que Ele está fazendo agora. A nuvem de glória está tão baixinha que se você levantar a mão, você pega, você apanha. Então, vamos viver as experiências que Deus tem para nós hoje, agora, nesse tempo. Amém? Hoje é um dia de mudar o quadro. Hoje é o dia que o Senhor marcou para mudar essa história, esse aspecto, esse quadro da sua vida, seja ele qual for. E o meu conselho para você hoje é: olhe adiante, veja o seu destino em Deus e prossiga correndo para lá. E nós vamos falar sobre avançar para o rumo certo, no rumo certo, inclusive. Avançar no rumo certo. Vamos trazer pontos que nos permitam avançar no rumo certo. E dá para avançar para o rumo errado? Com certeza. Com certeza dá para avançar para o rumo errado. Nem toda bênção, nem toda vantagem aos nossos olhos vem de Deus. Quer ver? Um traficante bem-sucedido, foi Deus que abençoou? Uma pessoa, como está aí em alta, a Beth, as apostas, o cara, dono das plataformas, que está ricaço, ele pode dizer que isso foi uma bênção do Senhor, tendo um rastro de famílias destruídas atrás dele? Desculpa, eu não acredito nisso. O cara que se beneficia com a venda de produtos na internet, de sites pornográficos e até pedófilos, ele foi abençoado por Deus? Eu não estou nem aí se a conta bancária dele está pipocada de dinheiro. Eu sei que não foi o meu Deus que deu para ele. Então, dá sim para avançar, dá sim para prosperar, dá sim para estar ricaço e não estar agradando a Deus e não ser bênção entregue por Deus. O primeiro ponto para caminhar no rumo certo, para avançar no rumo certo, é obedecer. E aí, dentro desse texto que eu pedi para que vocês abrissem, vocês vão ver no versículo 15 desse capítulo 19. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for destruída. Essa foi a ordem dos anjos, certo? E aí, o que aconteceu? Tendo hesitado, aqui ele está falando de Ló. Tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força. E os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. E aí, eu quero perguntar para você: o ambiente que o Senhor já lhe mandou sair, você está permanecendo por quê? Você está esperando que um anjo lhe tire a força? Quando nós temos uma palavra de ordem do Senhor, não cabe questionamento, cabe obediência. Não cabe hesitação, cabe obediência. E o Senhor, Ele tem uma forma extraordinária de trabalhar nas nossas vidas. Quando Ele nos tira do mundo, Ele primeiro nos tira do mundo e depois Ele tira o mundo de dentro da gente. Não é o contrário. Não ache que você vai se libertar de todas as mazelas para chegar aqui puro e santo e levantar sua mão. Não é assim que funciona. Quando você sair do mundo, o Senhor começa a tirar o mundo de dentro de você. E não o contrário. Quando se fala de palavra, de ordem,
é impossível não lembrar da que nós temos, da que está sobre nós como igreja. E agora eu não falo mais como pessoa, eu falo para nós, todos nós, como igreja. Nós temos uma palavra profética para alargar as tendas. E talvez você esteja achando que essa responsabilidade é do pastor, da liderança. Mas eu vim hoje te lembrar que essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade é de cada um de nós. Quer ver só? Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele levantou um libertador. Mas o povo não entrou na terra prometida porque não obedeceu. E isso deixa muito claro para a gente que a não entrada do povo não foi por causa da liderança, foi por causa do povo. O que você está fazendo depois da palavra que foi liberada sobre esse lugar? Essa responsabilidade é tanto dele, quanto minha, quanto sua. Essa responsabilidade é nossa. Nós precisamos caminhar em cima da palavra que o Senhor liberou sobre nós. É uma honra, é uma honra. Quantas igrejas tem aqui nessa cidade? Essa Shekinah de Deus está sobre essa cidade e é para quem se posicionar. Temos uma igreja que decidiu se posicionar. Venha fazer parte da visão. Entre nessa nuvem de glória. É uma ordem do Senhor. E eu preciso crer que nós não seremos o povo do Egito, o povo tirado do Egito, que demorou tanto, que só teve dois que entraram lá. Eu não quero crer que serão os meus filhos ou os meus netos que vão inaugurar aquela igreja. Eu preciso crer que seremos nós. O segundo ponto é: não olhe para trás, prossiga, como a mensagem trouxe. O tema da mensagem, né? Aqui, esse é o momento em que Deus começa a tirar o mundo de dentro da pessoa. Não olhar para trás é deixar o que ficou para trás, lá atrás. O versículo, somente a parte B do versículo 17, traz a ordem clara do anjo: não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló e sua família hesitou porque eles construíram uma vida segura. Aquele ambiente, aquela cidade, eles com certeza tinham uma boa posição social, tinha uma boa casa, status. E aí, provavelmente, essa foi a razão deles terem hesitado. O anjo disse não disse leve o móvel, não disse nada. É só você, sua mulher, suas 2 filhas. E aí, fica claro onde estava a segurança deles. Estavam nos bens. E a pergunta de hoje é: onde está a sua segurança? Se a sua segurança estiver no dinheiro, eu sinto muito em lhe dizer, existem coisas que vão frustrar você. Um diagnóstico terminal não tem dinheiro que mude. O luto não tem dinheiro que mude. Inclusive, o distanciamento de Deus, você não consegue comprar com dinheiro. Status, ser uma pessoa conhecida, ser uma pessoa popular. Se você colocar a sua segurança nisso, você também vai ser frustrado. Porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Ele vai ser frustrado.
Nós seremos frustrados se a nossa segurança for depositada no nosso status. No sucesso, então, nem se fala. Quantas empresas faliram? Quantos artistas famosos estão hoje num asilo de artistas totalmente esquecidos? Casamento. Ainda que seja algo instituído por Deus, se você depositar a sua segurança no casamento, você vai ser frustrado, porque existe divórcio, existe viuvez. Se você colocar na sua família, a mesma coisa. Salmos 91, 2 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Se você depositar a sua confiança no Senhor, eu lhe garanto, é eterno, imutável. Você pode confiar cegamente que você não vai ser frustrado. A ordem é prosseguir. E essa é uma lógica cristã. Nós estamos sempre prosseguindo rumo ao alvo que é Cristo. E nesse processo em que o anjo disse, não olhe para trás, ele também disse, não pare. Não pare. Essa também é uma palavra do Senhor para a sua vida, para a minha vida, tanto para as nossas vidas como para nós como igreja. Depois que nós temos uma palavra, não é mais a parte do Senhor, é a nossa. Se você tem uma promessa, não é mais a parte do Senhor, é a sua. Caminhar é a parte humana do milagre. E se você espera por um milagre, se você crê num milagre, você também precisa fazer a sua parte e caminhar em direção a ele. Firme sua identidade na rocha. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Se me pedirem para definir nos padrões humanos a minha identidade, eu diria, meu nome é Letícia, tenho 34 anos, sou filha de Léa e Luiz, sou licenciada em Biologia, Ciências Biológicas, sou empreendedora, maquiadora. Mas essa identidade, ela não está firmada na rocha. E eu mostro para você. 34 anos eu tenho hoje, mas 6 de outubro eu tenho 35. Mudou ou não mudou? Ser filha de Léa e Luiz é a minha filiação hoje e é como eu me apresento hoje. Sou filha. No dia que o Senhor os recolher para a glória, eu não sou mais filha. Eu era filha. Mudou ou não mudou? E nós não usamos muito essa nomenclatura, mas ela é real. Quando seus pais são vivos, você é filho de. Quando seus pais falecem, você é órfão. É um nome incômodo, mas é real. Hoje eu sou divorciada, mas eu já fui casada, já fui solteira. Então, mudou ou não mudou? Mudou. Eu sou licenciada, mas eu sou licenciada em Ciências Biológicas e não atuo. Então, muda ou não muda? Se um médico cometer um erro e for impedido de exercer a função dele, é uma identidade multável. Sou empreendedora, mas se Deus me livre, a empresa quebrar, falida. Não é mais empreendedora, é falida. Maquiadora do mesmo jeito. Se deixar de exercer, não sou mais. Mas sabe uma coisa, uma única característica que é imutável? Antes do meu pai ter com a minha mãe, eu estava nos planos de Deus.
hoje eu sou filha de Deus. E quando eu morrer e não estiver mais nessa terra, lá na glória, eu continuo filha de Deus. Porque essa é a minha identidade, essa é a sua identidade. E essa identidade ninguém tira. Ela é imutável. Somos filhos, seremos eternamente filhos. Então você precisa firmar a sua identidade na rocha que é Cristo. O problema da mulher de Ló é que a identidade dela não estava nem na família. A identidade dela estava nas finanças, estava no status, estava na cidade. E quando nós olhamos, quando nós contemplamos algo, a adoração, ela vem da contemplação. E quando você contempla algo, quando você adora algo, você se torna o objeto contemplado, o objeto adorado. Isso nos faz entender por que Deus manda que o adoremos. Não é porque ele tem um ego frágil e precisa que você adore para ele acreditar que ele é o extraordinário que é. Ele manda que você adore porque quando você adora, quando eu adoro, quando nós adoramos, nós nos assemelhamos a ele. Nós buscamos ser iguais a ele. E essa é a razão dele mandar que nós o adoremos. A mulher de Ló, ela se transformou numa estátua de sal, certo? E aí, essa é uma imagem de Sodoma hoje. Tem uma galera lá escavando as ruínas. E essa cidade não tem vida, não tem planta, por causa do excesso de sal e enxofre que tem lá. No YouTube tem um monte de pesquisador, um monte de galera que vai lá e mostra. Se vocês quiserem assistir, recomendo, é bem legal. Lá não tem como nascer planta nem nada, porque tem muito sal em excesso. E aí, o povo da ciência, né, que não quer testificar a Bíblia, diz que isso aconteceu porque não é por causa da Bíblia, não. É porque um meteoro bateu lá e não sei o que, não sei o que. Deus pode ter usado o meteoro. O importante é que foi Deus, eu não tenho nem dúvida. Amém. E aí, vocês lembram, né? Lá só tem sal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Coincidência? Não. Sabe o que foi? Ela se tornou aquilo que contemplava. Ela se tornou aquilo que o seu coração adorava. Essa é a razão de nós precisarmos, nós é que precisamos adorá-lo, para que nós nos tornemos como ele, e não como uma estátua inútil. A mulher de Ló pode ter pensado que, eu só tenho essas duas meninas réia preguiçosas, esse marido velho, acabou minha vida. Não tenho mais casa, vou viver aí nas montanhas, não tenho mais nada. E aí, às vezes, a gente se depara em situações assim. Que a gente acha que não tem nada. Eu não tenho uma perspectiva, eu sei que eu tenho uma palavra, eu sei que eu tenho uma promessa, mas não dá para eu fazer essa promessa acontecer. Então, não tem como eu gerar isso, então eu não vou crer. E sozinho, sem fazer nada, não tem como mesmo não. Mas a Bíblia me mostra que Moisés, ele só tinha um cajado. Mas o Deus dele abriu o mar. Davi só tinha uma funda, mas o Deus dele derrubou um gigante. Sansão tinha uma queixada. O Deus dele matou uma galera.
E um menino, tinha 5 pães e 2 peixinhos. E o Deus dele alimentou uma multidão. Nós, dentro das nossas circunstâncias, não podemos nada mesmo. Por isso, é uma infantilidade você olhar para os seus recursos. Como nós, hoje, como igreja. Se olhar para a nossa mão de obra, para as nossas condições financeiras, o projeto não sai. Mas nós temos um Deus que move montanhas e faz o extraordinário do mais absoluto nada. Glória a Deus. Por isso, o que para você é nada, para Deus é o suficiente para Ele gerar um milagre extraordinário. Fique de boa, fique em paz. O quarto e último ponto. Um ponto importante que eu ia esquecendo. O problema da mulher não foi só olhar para trás. Porque no versículo 27 e 28 nós lemos: na manhã seguinte Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. O problema era ver? Não, o problema não era ver. Porque se o problema fosse ver, Abraão também morria. Também virava uma estátua de sal. O problema foi não obedecer e colocar o coração no lugar errado. Esse foi o problema da mulher de Ló. Agora vamos para o último ponto. Mantenha os seus olhos em Jesus. Filipenses 3, do 13 ao 14, nós lemos: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado de Deus, do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O alvo é Cristo. Esqueça do que ficou para trás e prossiga para o alvo que é Cristo. Caminhe, confie nas palavras. Faça aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele tem falado para o seu coração. E nesse momento, eu quero lembrar para você o que nós já falamos essa noite, sobre alguém que tem todo o poder. E aí eu não sei qual os seus problemas, eu não sei quais as suas dores, quais os seus traumas, qual a área que pode estar te mantendo presa ao passado. Mas eu conheço alguém que tem solução para tudo, para todas as nossas dores. E tem um custo. Porque tudo que é importante, tudo que é valioso, tem um custo. E eu não vou falar para você que do lado de cá é só sombra e água fresca. Não. Mas nós temos um alguém que nos garante tranquilidade na alma em qualquer circunstância. Não há nada que supere a paz de estar com Jesus no barco. Pode ser a pior e mais assustadora tempestade. Quando Ele está no barco,
as coisas simplesmente acontecem de uma forma que a gente não sabe explicar. Para andar com Ele, você vai precisar abandonar muita coisa. Para andar com Ele, Ele é exigente. Ele não aceita nenhum outro Deus. Nenhum. Para andar com Ele, você não vai ter que jogar o seu dinheiro fora. Mas se o seu dinheiro tem um altar no seu coração, ele vai ter que ser destronado para que o único rei reine no seu coração. Ele é ciumento, porque ele sabe que o único lugar em que você vai ter satisfação plena é nele. Ele sabe que o amor a qualquer outra coisa não vai te conduzir à salvação. Só Ele. Porque Ele é o único caminho. A verdade. Ele não tem verdade. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Não há vida fora dele. Tudo isso, a gente existe antes de Jesus. Mas a gente só vive depois dele. Estar com Ele vai te custar tudo, porque Ele vale tudo. Ele vale tudo. E Ele deu tudo. Ele não deu 10% do seu sangue, Ele não doou um rim, Ele não doou um fígado. Ele deu a sua vida inteira, até a sua última gota de sangue, por você, por mim, por cada um de nós. E não deixe para amanhã. Como eu disse no começo, que essa é uma frase de John Wesley extraordinária. O Senhor, Ele nos tira do mundo e depois Ele tira o mundo de dentro de nós. Esse é o processo de salvação e de santificação. Você não vai conseguir se livrar de vícios sozinho. Você não vai conseguir mudar tudo o que você quer mudar, abandonar tudo o que você quer abandonar sozinho. Porque a única pessoa capaz de destronar principados, potestades é Jesus Cristo.